Bom, Cáutio, ainda bem que você está conosco aqui, porque a gente vai explicar agora um pouco para a nossa audiência como é que funciona o conclave, que é o processo pelo qual a Igreja Católica escolhe, então, o novo Papa. Esse é um evento que reúne os cardeais com menos de 80 anos na Capela Sistina, no Vaticano. Os religiosos são os chamados cardeais eleitores. Durante o conclave, esses cardeais ficam isolados do mundo exterior até chegarem a um consenso sobre quem será o próximo Papa. O camerlengo da Igreja Católica é responsável por organizar o processo. Todas as etapas são cercadas de rituais antigos, sigilo absoluto e simbolismos que reforçam a solenidade da escolha. As votações acontecem em sessões diárias, com até 4 escrutínios por dia. Para ser eleito, o candidato precisa obter 2/3 dos votos. Quando um nome é escolhido, a fumaça branca é liberada pela chaminé da Capela Sistina. Este é o sinal para o mundo de que há um novo Papa. Bom, Cáutio, hoje, com a oficialização da morte do Papa Francisco, o conclave ele deve ocorrer aí de 15 a 20 dias, é o que é a estimativa, né? Depois da morte ou da renúncia do pontífice anterior. Vale lembrar que o Papa Francisco ele veio na sequência do Papa Bento XVI, que renunciou ao cargo, então também passou por esse processo de conclave. E agora a gente vai acompanhar todos os preparativos para o funeral e depois, então, entre 15 e 20 dias, a gente vai acompanhar aí esse conclave. Pois é, porque esse tempo é necessário para que os cardeais, né, os príncipes da igreja, como se diz, consigam chegar até Roma. Tem cardeais que vêm de muito longe, tem cardeais que vêm da Ásia, do Sudeste Asiático, vêm do Brasil, 7 são eleitores brasileiros, não todos os cardeais do mundo são eleitores, né? Somente 135 cardeais de mais de 200 que existem no mundo são cardeais eleitores, ou seja, que podem votar e ser provavelmente votados para ser eleitos novo Papa. Qualquer pessoa, qualquer católico, na verdade, que é batizado e crismado pode ser eleito Papa, em tese. Mas, obviamente, por óbvias razões, a escolha sempre acaba caindo em cima de um dos cardeais que fazem parte do conclave. E essas pessoas, esses cardeais, chegando em Roma, serão literalmente trancados, isolados do mundo, na Capela Sistina e nos aposentos próximos da Capela Sistina, até que o novo Papa seja eleito. Lembrando que o Vaticano é uma monarquia eleitiva, né? Uma monarquia eletiva, ou seja, não é hereditária. Quando um Papa falece, outro é eleito e se torna o líder do Estado, o chefe de Estado, o chefe desse corpo diplomático poderoso. O Vaticano tem mais relações diplomáticas do que países como os Estados Unidos, do que a França, do que a China. Tem mais embaixadas, né, os chamados núncios apostólicos vaticanos, são mais capilares e são muitas vezes mais competentes do que a maioria dos diplomatas do mundo. Então é uma potência, é uma superpotência o Vaticano em termos políticos e em termos diplomáticos. Então, agora, daqui uns 20 dias começarão os rituais para a eleição do Papa. E como o mundo está polarizado, o conclave provavelmente será também polarizado entre uma ala mais conservadora, que inclusive terá expoentes interessantes que serão cardeais africanos. Os africanos estão muito ligados à parte conservadora e terá também expoentes ligados à ala mais progressista, muitos americanos, né, os cardeais que o próprio Francisco nomeou nos Estados Unidos são progressistas, aqueles nomeados por Bento XVI ou por João Paulo II, que ainda estão em atividade, são mais conservadores. Então, os próprios americanos, cardeais, irão divididos. E vamos ver qual será vamos dizer, a corrente, né, a visão de mundo vencedora dessa eleição. É necessário 2/3 dos cardeais, ou seja, mais ou menos 80, 90 votos, para ganhar a eleição, para ser eleito Papa. E vamos ver qual será a vertente que ganhará. No caso de Bento XVI, quem ganhou foram os mais conservadores, no caso de Papa Francisco foram os mais progressistas, né? Vamos ver, Francisco nomeou 108 cardeais eleitores de 135, ou seja, indicou muitos nomes que vão influenciar essa eleição. Vamos ver daqui 20 dias, quando começará o conclave, quem será o futuro pontífice. Pois é, deixa eu pegar nesse ponto, Ana, porque que o Cáutio reforçou. 108 cardeais foram proclamados pelo Papa pelo Papa Francisco. Portanto, Ana, a gente pode esperar aí no próximo Papa, porque, claro, o mundo está de olho agora no Vaticano, nesse conclave que deve ocorrer aí nos próximos 15 a 20 dias, uma escolha de um Papa mais próximo aos valores do Papa Francisco, já que ele escolheu 108 cardeais que participam aí desse conclave?
Paula, é uma pergunta interessante, porque, como o Cauti disse, há uma força também conservadora dentro da Igreja Católica que vem da África, e essa força conservadora desses bispos, cardeais, padres africanos, ela acontece justamente porque ali no continente africano, João Paulo II fez muitas peregrinações ali. Ele fez muitas viagens ao continente africano, ele nutriu aquele solo exatamente com as premissas conservadoras, respeitando a Igreja Católica, levando a palavra de proteção à Igreja Católica, aos pilares da Igreja Católica, sem comprometer absolutamente nenhum caminho de luta contra regimes totalitários, né, opressores como o comunismo, que já estamos falando aqui. Então, Paula, eu estava acompanhando alguns especialistas hoje dos Estados Unidos dizendo exatamente isso, que por mais que muitos bispos, muitos cardeais tenham sido colocados nesses postos por Francisco, essa ala conservadora da África é muito importante. Inclusive, tem um dos cardeais lá que está ali na lista dos possíveis indicados para essa eleição. Agora, Paulo, eu queria trazer uma foto, já que o Piotr mencionou a Nicarágua e nós estamos falando de legado, né? Os legados de cada papa, o legado do Bento XVI, um legado muito curto, já que ele renunciou, mas o Bento XVI ele era o braço direito de João Paulo II, então foi uma continuidade. Talvez por isso há um certo rumor, né, de que ele foi forçado a renunciar, porque ele era ligado exatamente a essa ala conservadora e protetora da Igreja Católica. É uma foto de 1983, Paula, para mostrar a diferença, né, daquele que lutava contra o socialismo comunismo. Essa foto é de João Paulo II na sua primeira visita à Nicarágua, em 1983, e ali, né, o padre Ernesto Cardenal ajoelhou assim que o João Paulo II aterrissou para beijar a mão do Papa, e ele não aceitou, ele colocou o dedo em riste, porque o Ernesto Cardenal ele era ministro da Cultura do então governo sandinista, né, um governo que, né, para quem acompanha a história, é um governo exatamente opressor, ligado ao comunismo, ao socialismo, e logo depois João Paulo II ele colocou uma suspensão ad vinis, né, que se chama a Ernesto Cardenal, que não é uma excomunhão, mas é uma pena canônica que impede um sacerdote de celebrar missa e outros sacramentos. Isso em 83. E aí, em 2019, exatamente o Papa Francisco devolveu todos os direitos ao Ernesto Cardenal como padre, né, da Igreja Católica, ele já ali no final da vida. Então, Paula, é uma pergunta assim, realmente, porque houve um certo desconforto em relação àquilo que nós estamos falando desde o início do programa, a politização do Vaticano em assuntos que às vezes não tinham nada, absolutamente nada a ver com o Vaticano, como, por exemplo, o Sínodo da Amazônia, o Papa Francisco sempre dava alguma declaração. Ele entrou também ali em alguns embates com alguns bispos americanos, já que dentro do conceito do novo Partido Democrata, que vê a agenda abortiva como uma indústria mesmo, como proteção à saúde da mulher, e nós católicos, cristãos, né, nós devemos proteger a vida lá dentro do útero das mães. E os bispos, eles, principalmente um bispo, dois, se eu não me engano, da área de São Francisco, um arcebispo da área de São Francisco, que disse que ele não daria mais a Eucaristia para Nancy Pelosi, que é daquela área, e qualquer outro democrata, principalmente o presidente da época, né, 4 anos atrás, Joe Biden, exatamente porque eles promoviam essa agenda abortiva disfarçada de saúde feminina. E o Papa Francisco não gostou, entrou em embate com esses bispos e arcebispos, mas é isso, né, Paula? Independentemente se
nós concordemos com políticas econômicas da esquerda, da direita, do Partido Democrata, do Partido Republicano, de centro. Se você se diz católico, se você se diz cristão, a sua primeira obrigação é proteger a vida no ventre das mães, né? Nós adoramos Jesus ainda no ventre de sua mãe Maria. Então, houve esse embate do Papa Francisco, da administração do Papa Francisco com alguns sacerdotes da Igreja Católica Americana, exatamente por isso, porque esses sacerdotes eles não fecharam os olhos para essa agenda abortiva nefasta do Partido Democrata.